Olá, amigo do Clube Xadrez Online. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez e com este treino eu inicio o curso sobre a defesa índia da dama. Nós estamos fazendo uma série de cursos sobre o ponto de vista das pretas, um repertório para as pretas contra o D4. Então nós já fizemos Índia do Rei, volume 1, fizemos Niso-Índia, volume 1, e agora nós entramos então na Índia da dama e em seguida nós vamos ter Bogo-Índia. E com isso, algumas lacunas que havia no repertório contra D4 dos vídeos do Clube Xadrez Online, nós estamos cumprindo, suprindo essas lacunas. Bom, o que é a Índia da dama? Como que ela se desenvolveu? Quem são os seus grandes jogadores? É exatamente essas respostas que nós vamos ter neste treino. Este treino ele vai falar sobre a origem, vai mostrar ali os principais jogadores, vou ilustrar com partidas e nós vamos mostrar também as variantes. Ao longo então do curso nós vamos tendo assuntos mais profundos, mas por enquanto nós trabalhamos aí meio que com cartão de visitas, com uma apresentação desta que é uma das defesas mais utilizadas pelos jogadores. Por quê? Porque ela simplesmente não tem tanto risco para as pretas, não deixa o branco ficar com o centro. Por exemplo, se a gente olha uma Índia do Rei, uma Grunfeld, as brancas ficam com o centro muito forte. E quando você joga Niso-Índia, Índia da dama, Bogo-Índia, o branco não consegue jogar o peão E4. Ele faz D4, C4 e quando tenta jogar o peão de E4 ele tem dificuldade, porque as pretas agem exatamente sobre este ponto aqui, ó. Então vamos lá, D4, cavalo F6, C4, E6, aí que está a diferença. No curso da Niso-Índia, nós fizemos cavalo C3, ok. As pretas jogaram aqui bispo B4, pronto, estamos na Niso-Índia. E o que é a Niso-Índia? Dificultar o branco, ou mesmo impedir, de se jogar o E4 e ter uma estrutura muito forte de centro, ou seja, um controle territorial, uma vantagem espacial muito grande. Imagina você dentro de uma Índia do Rei. Eu jogo Índia do Rei desde 1990 e eu sei o quanto é duro, como é difícil você jogar contra a Índia do Rei em relação a esse centro, ó. Porque o branco ele forma uma forte massa central. E aí você tem que quebrar isso depois com, por exemplo, E5, C5, A6, C6, B5. Então a ideia de Niso-Índia, Índia da dama, como nós vamos ver, Bogo-Índia, é não deixar as pretas, não deixam o branco jogar E4. Então cavalo F3. Cavalo C3 nós já vimos que pode jogar bispo B4, Niso-Índia. Cavalo F3 nós ficamos com duas possibilidades. Neste curso nós vamos trabalhar com a ideia de fianqueto aqui, ó, com o B6. O B6 é a chamada Índia da dama, já já nós vamos ver por que chama assim e como foi o desenvolvimento dela. O ano que ela surgiu, quando que começaram a jogar, os mestres começaram a jogar, foi tudo culpa, entre aspas, do Nizovic, o grande Nizovic, autor de Meu Sistema, Prática de Meu Sistema, o Bloqueio, e pai da escola hipermoderna, quem introduziu na prática magistral esta defesa. Ou seja, a Índia da dama tem muita semelhança com a Niso-Índia, que também era jogado pelo Nizovic. Então, olha só, além do B6, nós temos também bispo B4. E o bispo B4 é o próximo curso. O outro curso vai ser Bogo-Índia. O que acontece quando as pretas jogam bispo B4? Com B6, que é o que nós vamos entrar agora, ao jogar B6, nós temos cavalo F3, B6, aqui. Ao jogar B6, nós entramos então na defesa índia da dama. Eu vou ler para vocês, está lá no livro O Espírito da Abertura, a introdução, parte dessa introdução, parte do treino 1, eu
eu busquei no livro Espírito da Abertura, até porque eu sou um dos autores do livro e já fiz pesquisa desta defesa e, obviamente, então, este material, já que o treino é um material de apresentação, casa muito com o que nós precisamos agora neste treino 1. Então, olha só, isso eu estou lendo, tá? É do livro. Com praticamente todas as defesas índias, é certamente mais antiga, mas só a partir de 1841. Então, vocês veem que tem ali, né, quase 200 anos. Então, se a gente pega uma Ruy Lopes, tem 500 anos. Você pega uma italiana, né, que é mais antiga, um Gambito do Rei. Então, é velhinha, mas digamos que não é das defesas e das aberturas, então, mais velhas. Então, 1841, ela já aparece em citações na teoria. Até ser popularizada com o nome atual, foi chamada de Neo-Índia e também de Índia do Oeste. Uai, mas por que chama Índia do Oeste? Qual seria a Índia do Leste? É porque a defesa índia do rei, ou seja, do outro lado, fianqueto do bispo, é também chamada de Índia do Leste. Então, nós chamamos de Índia do Oeste ou Neo-Índia quando faz B6. Obviamente que isso aí é um termo mais lá para trás, hoje o pessoal só usa Índia da Dama, mas se vocês virem Neo-Índia ou então Índia do Oeste, seria esse B6 e bispo B7, ou bispo A6, ou seja, o B6 para a saída do bispo, porque como nós vamos ver, nem sempre ele vai para B7, às vezes ele vai para A6, especialidade do Karpov. Bom, seguindo então aqui com a ideia, ou seja, ela tinha outro nome até o seu debut, ou seja, a sua iniciação na prática magistral ter ocorrido em 1913. Então, bem depois de citação dela em livro, que apareceu alguém top do xadrez para poder colocar ela à prova. E foi exatamente o revolucionário, digamos assim, né? Porque você tinha um xadrez ali moderno e de repente chega uma escola e começa a confrontar, a bater na escola anterior. Como a gente estuda lá os livros do Nizovich, muito dos livros dele é batendo na escola anterior, porque era a escola dominante. Como você está trazendo uma ideia nova, você bate na escola anterior, você confronta a escola anterior. Então, no torneio de mestres de 1913, o Nizovich joga ela. Beleza. Também no torneio internacional do ano seguinte, 1914. Ambos esses torneios em São Petersburgo. Então, Nizovich foi o cara que apresentou para o xadrez magistral, num nível então do xadrez de elite, esta defesa. A partir daí ela passou a ser respeitada. Depois que o Nizovich jogou, se o Nizovich jogou, até eu posso jogar. Todo mundo pode jogar. Afinal de contas, ela está ali carimbada pelo Nizovich, né, que era um excepcional jogador. Infelizmente não foi campeão do mundo. Nós temos aí alguns jogadores que poderiam ter sido campeões do mundo, mas por um capricho da história não foram. Por exemplo, se Korchnoi, que foi vice em 78 do Karpov e também vice em 81, também do Karpov, tivesse ganho o campeonato do mundo, ninguém iria contestá-lo. Afinal de contas, era um grande jogador. Vamos imaginar que o Broystein tivesse ganho aquele match dele contra o Botvinnik, né, em 1951, o match ficou empatado. E aí o Botvinnik reteve o título, manteve o título, porque era o atual campeão. Se o Broystein, excepcional jogador, tivesse ganho o campeonato do mundo, também seria incontestável. Assim como o Nizovich, Chigorin, desafiantes ao título mundial que não conseguiram arrancar a coroa, né, daquele que tinha lá o título. Então, Nizovich, pelo que representou na história, quando apresentou aí a defesa índia da dama, obviamente que os outros jogadores começaram a olhar para ela. Bom, então, Capablanca, Alekhine, Botvinnik, Smyslov, Keres, que é outro jogador também que poderia muito bem ter sido campeão do mundo e que seria incontestável, porque era um jogador fabuloso, e o próprio Broystein, que eu já havia citado.
entre outros. Então, esta defesa, estes jogadores tinham ela em seu repertório e a usavam frequentemente. Mais recentemente, mas não tão recentemente, no match pelo Campeonato do Mundo de 1974, ou seja, o torneio de candidatos, ou seja, o confronto final, ou seja, você tinha ali os interzonais, havia o match de candidatos, no match de candidatos apontava o desafiante e esse desafiante então foi o Karpov. Mas nesse confronto de Karpov e Korchnoi, eles jogaram, não o confronto, digamos assim, que era um torneio de candidatos, mas nesse torneio de candidatos, não o confronto entre si, mas ele jogando o torneio de candidatos, estes dois jogadores utilizaram a defesa índia da dama como arma dentro desse campeonato de 1974, que era classificatório, então, para o campeonato do mundo, né? O torneio de candidatos é o que antecede, dali sai um só, a final do Mundial. Então, também em 1974, essa defesa esteve presente no torneio de candidatos que aconteceu em Moscou. Praticamente todos os grandes jogadores do Brasil, em algum momento, experimentaram ali, ou a Anis ou Índia, quando o branco faz cavalo C3, ou a Índia da dama, quando o branco faz cavalo F3. Porque é uma defesa muito sólida, até relativamente fácil de jogar, porque o branco não fica com aquele centrão ali quando a gente enfrenta uma Índia do rei, né? Quando a gente enfrenta uma Grunfeld, aquele centrão que o branco consegue. Até uma Benoni também, né? Bom, e aqui entre os brasileiros que frequentemente usam, vou citar um grande amigo, excelente professor, artista plástico, que é de Brasília, várias vezes campeão de Brasília, salvo engano, 10 vezes campeão do DF, que é o mestre da FIDE, Adriano Vale. Adriano Vale é um especialista na defesa índia da dama. Bom, então, feita aí a introdução, a apresentação, passo agora a mostrar para vocês o seguinte. Nesse outro diagrama, eu vou apresentar a primeira variante. Ó, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6 e agora o branco tem G3. O que é uma variante? Ora, uma variante é uma sequência de lances importante dentro da abertura ou da defesa que você está jogando. Então é como se você estivesse viajando, pegou seu carro e de repente tem aquela pista maravilhosa, aquela pista dupla ali, seu carro vai tranquilo e tal. É a variante principal, para onde você quer ir, é o normal você pegar aquela estrada. Então, as variantes têm esse caminho ali mais trilhado, as pessoas geralmente passam por ali. Depois você tem linhas. As linhas, dentro das variantes, você tem as ramificações. Alguns chamam de subvariantes, outros chamam de linhas. E as linhas são compostas por lances. Então, na verdade, são 4 níveis. Você tem uma abertura, você tem uma variante, você tem uma linha e tem também jogadas. Então, às vezes, chega aqui um aluno no clube de xadrez, ô professor, eu não estou conseguindo jogar a Índia da dama. Aí você vai ver onde está o problema, às vezes está no 4º nível. Lá na frente mesmo, ele está fazendo uma jogada, colocando o cavalo numa casa ruim, ou não impedindo uma ruptura do adversário, uma expansão, deixando que o adversário entre em determinada casa. De repente você muda um lance e ele está feliz da vida. Nossa, mas que beleza, essa Índia da dama, ó, é uma maravilha, dá para jogar mesmo. Mas às vezes você não consegue resolver o problema ali. Aí você vai para o 3º nível. Tá, vamos tentar mudar a linha que você está jogando. Também não deu certo? Vamos tentar mudar a variante. E a variante também não deu certo? Então vamos mudar a defesa. Joga outra coisa, joga uma Índia do rei, joga uma ortodoxa, uma eslava, muda de defesa. E aí tem que ser mais radical então, né? Porque às vezes aquela defesa não está combinando com aquele jogador. Por exemplo, eu sou um jogador mais de ataque, proativo, de iniciativa. A Anis ou Índia é mais posicional, é mais estrategista. Não combina tanto comigo. Então eu gosto já, ó, de Benoni, de Benko,
Apesar que Benco é posicional também, mas tem um sacrifíciozinho de peão ali, né? Eu gosto de Índia do Rei, que jogo desde 1990. Então, são defesas que dão mais iniciativa, dão mais poder, digamos assim, de contra-jogo, até de fazer algum sacrifício, de mais choque entre as peças ali. Então, combina mais comigo. Então, dentro dessas 4 possibilidades, às vezes você tem problema no seu jogo e tem que tentar mudar alguma dessas coisas aí que eu falei. Bom, mas na variante normal, que é o G3, é a forma mais usual, disparada a forma mais usual de combater esse bispo. Esse bispo pode vir aqui e depois voltar. Já já nós vamos ver, né, na sequência do curso por que isso acontece. Bom, e aí então, para lutar, para brigar por essa diagonal enorme aqui que cruza todo o centro, o branco costuma jogar G3 para colocar o bispo em G2 e aí poder rocar e ter toda essa ação pelo centro à distância. Então, esta é chamada de variante normal. E de onde ela surgiu, por que ela chama assim? Ó? É considerada a melhor alternativa para as brancas, isso aí de novo, estou lendo lá do livro Espírito da Abertura. E por isso é a linha principal. Constitui princípio geral que a melhor maneira de combater um fianqueto é outro fianqueto. Então, se as pretas querem fazer B6, bispo B7, o branco vai fazer G3 e bispo G2. É um sistema muito sólido, no qual o primeiro jogador coloca seu bispo na diagonal, ou seja, A8, H1, para poder jogar em algum momento, então fica ensaiando aí a tentativa de jogar o E4 lá na frente, no meio jogo, pode ser que o branco consiga jogar esse E4 então. E por que isso é possível? Muitas vezes é possível porque o branco faz o D5. Em algum momento o branco pode tentar até D5. E aí depois é mais fácil jogar E4, porque você não tem o bispo batendo em E4, e sim em D5. As melhores alternativas para as pretas são, contra esse, você tem o próprio bispo B7, você tem o bispo A6, e você tem também o bispo B4, que fica parecida a uma bogoíndia. Então, esta é a variante normal toda vez que o branco joga esse G3 contra o B6 que as pretas fizeram. Vamos para o diagrama seguinte, que vai ter outra variante, variante Rubinstein. Por que chama variante Rubinstein? Akiba Rubinstein, excepcional finalista, estrategista, conhecedor de muitas aberturas, colaborou com o desenvolvimento de muitas aberturas. Ele tinha uma linha favorita, uma variante favorita, no caso, aqui nesta posição. Veja, nós estamos numa Índia da Dama, ok? Ao invés agora de jogar G3, a variante normal, o Rubinstein jogava E3. Ah, E3, legal. Dá para sair o bispo, né? Depois que sai o bispo a gente roca. Então, o Rubinstein não fianquetava, pelo menos nesta variante, né, predileta dele, ele não fianquetava. Ele jogava o E3 e o bispo saía pela diagonal normal, F1 a 6. Então, a ideia dele era sair aqui por E2 ou por D3, mas pela diagonal natural, a diagonal normal. Bom, qual que seria a ideia disso? Especialmente com o bispo D3, nós podemos jogar depois dama C2, cavalo C3 e aí a gente tenta fazer o E4. Ó, eu vou só passar lance, não vão brigar comigo que eu estou só passando lance, tá? Ô professor, você mexeu o bispo um tantão de vezes para lá, para cá, cavalo C3, só passando lance, como se só o branco jogasse. E aqui dá para jogar E4, ou seja, o branco pode trabalhar para fazer E4. Oh, mas será que não toma esse bispo uma hora? Pode ser que sim, né? Mas aí vai dar o quê? O par de bispos. Apesar de ficar dobrado os peões de F e isolado o peão de H, nós vamos ter a coluna G. Bom, então esta era a ideia dele, né? Tentar jogar para fazer o E4. Variante Rubinstein, quando se joga então o E3? Ô, gente, aquele passeio de bispo lá, tá? É só para passar lance. Pelo amor de Deus, não vá fazer esses lances aí de preço que tá tudo errado, tá? É só para passar lance, se é possível fazer os lances de branco. Próxima variante, Petrosian.
O Petrosian era um jogador defensivo, era um jogador profilático, tá? Se ele tinha esse perfil, veja qual que é o lance dele. Cavalo F3, B6, olha, é o Petrosian. Se é o Petrosian jogando, claro que vai ser A3. Ué, mas que danado de lance é esse, A3? Para que serve esse lance? É que em muitas posições, o bispo joga aqui em B4. Então, o A3 tira essa possibilidade. Tem um livrinho muito legal, que é um livrinho do Kasparov. Na realidade, ele está assim, Aprenda Xadrez com Garry Kasparov. Mas não é bem Aprenda Xadrez. Quando a gente vê as lições, eles são 24 lições e elas são profundas. Eu já tinha estudado esse material antes de ele ser publicado, desse livrinho em português. Ele havia saído na Rússia, já havia sido lançado lá, como se fossem fascículos, né? Saiu em revista, então a cada edição de revista saía esse material. De repente o pessoal da Espanha publicou, e aí uma hora chegou também no Brasil. Mas o Aprenda Xadrez com Garry Kasparov é só para vender o livro, porque, assim, para que todo mundo se interesse, né? Mesmo o jogador iniciante e o intermediário. Na realidade, as lições que estão ali são lições bem avançadinhas, e uma das partidas que tem lá é exatamente essa partida com A3, o Kasparov de brancas. É a variante Petrosian. Então, impedindo o incômodo cheque do bispo em B4 e preparando o assalto de peões na ala da dama, porque depois eu posso jogar também B4, posso expandir a ala da dama e fazer aqui o bispo B2. E era a variante favorita do ex-campeão mundial Tigran Petrosian, o tigre de aço, o armênio tigre de aço, Tigran Petrosian, ex-campeão do mundo, bateu ali o Botvinnik, só que depois não teve mais, né, aquele match revanche, e o Botvinnik deixou então de disputar o título. E por isso leva seu nome. Também utilizada com sucesso por George Gill e mais recentemente por Kasparov, como essa partida que eu me referi do livro Aprenda Xadrez com Garry Kasparov, 24 lições. Próxima variante, Bogoljubov. O Bogoljubov era um dos jogadores mais bem-humorados, mais cômicos, mais brincalhões da história, né? Tem várias anedotas aí com ele e também foi muito forte, né? Foi desafiante ao título mundial. Olha só a variante dele. Quando joga B6, Índia da dama, ele fez cavalo C3. Este cavalo C3, mas pode transpor, mas muito mesmo, para, por exemplo, bispo B4, nós vamos ter o quê? Uma Ninzo-Índia. É possível também a gente fazer gambito da dama, por exemplo, bispo B7, dama C2, as pretas fazerem D5. Então dá para transpor para outras coisas. Aí, se eu jogar aqui, né, Ninzo-Índia, se eu jogar aqui, jogar dama C2, jogar D5, pode ser uma ortodoxa. Porque a ortodoxa, se a gente entrar nesta linha aqui, ó, E3, cavalo aqui, isso aqui seria o desenvolvimento normal de uma ortodoxa, lembrando que a dama em C2 não é muito comum quando tem o fianquito, nesta variante aqui das pretas. É mais comum quando o peão está em C6, que é uma outra variante que nós temos. Beleza, então, passamos aí, fizemos um tour pelas variantes. Agora nós vamos ver ideias para as brancas e para as pretas. Adivinha de onde? Sim, do livro Espírito da Abertura. Bom, aí jogou B6, nós estamos numa defesa índia da dama. Joia. Ideias para as brancas. A variante normal, né, que é o G3, é considerada a melhor opção, pois trata de combater a força do bispo das pretas de B7 com o seu bispo de G2. Nós já explicamos isso lá na variante. Na casa E4 será travado um constante duelo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, que a casa E4, as pretas ficam tentando atrasar ou mesmo impedir o branco de jogar esse peão aí, que teria um centro muito forte. Com o branco tentando avançar, seu peão
a este quadro, esta casa, e as pretas lutando para impedir isso. Caso as brancas não consigam fazer o E4 imediatamente, deverão prepará-lo com D5, ou seja, não dando certo de jogar agora o E4, pode se preparar. Então você faz D5, o branco em algum momento faz D5, e isso deixa de ter proteção do bispo a E4, e aí vai ficar mais fácil então para a gente poder jogar o E4. Então, ao jogar o bispo lá, né, o peão lá bloqueia a diagonal do bispo e fica mais fácil o avanço do peão, então, a casa E4. Uma outra ideia é a troca dos bispos, o que tem a desvantagem de dar mais liberdade ao jogo das pretas, uma vez que a troca, né, de peças quase sempre aliviam posições restringidas. Então, quando a gente faz a variante normal, eu posso tirar o cavalo depois e tirar o bispo de B7 do jogo, trocar o cavalo. E aí vai ficar mais fácil jogar E4. Porém, vai ter troca de peças e como o jogo das pretas é mais restringido, vejam que as pretas ficam na sexta, sétima e oitava e o branco primeira, segunda, terceira e quarta. Isso dá mais liberdade de movimento para as brancas. E para as pretas? O que será que tem aí para as pretas? Então, dentro desta variante, nós temos ideias para as pretas, intimamente relacionada com a defesa niso-índia, com a qual guarda semelhanças básicas, né? A Índia da Dama é um sistema muito seguro que proporciona às pretas relativa facilidade para conseguir a igualdade. Então, quando eu jogo uma partida de pretas, primeiro eu tento o quê? Igualar, porque o branco, começando o jogo, vai ter vantagem. Depois, eu tento o quê? Conseguir vantagem e ganhar a partida. Então, a queda de braço, primeiro você tenta ficar ali, né, equilibrado, e depois você tenta virar, porque de início você já começa um pouquinho inferior nessa queda de braços, porque o branco tem um tempo a mais, geralmente a iniciativa é do branco, tem mais opções até para as brancas, né, já que com esse lance a mais aí, o branco tem mais escolhas. Então, exige, no entanto, um bom conhecimento teórico para não cair em transposições. Então, muitas vezes tem transposições e pode ficar inferior, né? Porque às vezes você perde um tempo, às vezes uma outra peça está fora do lugar, você cai em linhas semelhantes a uma outra defesa, até uma outra variante, porém tem alguma coisa diferente ali. Então, a posição é parecida, mas não é igual, porque senão já seria a outra variante, e com isso então você teria a dificuldade de poder cair ali em posições inferiores. Um dos seus pontos positivos é a pressão na diagonal. O bispo de B7 então é uma ferramenta importantíssima para a gente trabalhar ao longo de toda a partida, né, quando eu vou jogar a Índia da Dama. Ele exerce, né, pressão ao longo da diagonal, né, A8H1, em especial sobre o ponto E4, aquele que o branco fica tentando jogar E4, dificultando sobremaneira o avanço do peão branco a essa casa. É um detalhe importante isso, né? E uma vez que essa peça geralmente tem um papel muito passivo em outras defesas. O peão da dama, uma das maiores dificuldades das pretas é saber onde colocar este bispo. Opa, tem um negócio errado aqui, pessoal. Não tem nada de G6, não? E6, desculpem muito. E6, aí cavalo F3 e K. Então, em algum momento aí troquei o peão e, na realidade, a gente vai colocar o bispo aqui, vai colocar o bispo aqui e rocar. E, geralmente, entrar em E4, fazer D6, cavalo D7, cavalo F6. Então, isso que, geralmente, é o que vai se fazer. Como que quebra? Quebra com C5 e, muitas vezes, D6 e E5. Ao colocar esse cavalo em E4, nós vamos ver a defesa dele à base de F5. Então, as pretas podem fazer cavalo E4, depois fazer o F5, segurando, então, esse cavalo aí em E4. Então, esse F5 acaba tendo uma expansão, um desenvolvimento na ala do rei, e as pretas podem passar, então, as peças para o do rei para poder atacar.
E agora que é a hora boa, né? É a hora de ver as partidas. Isso é muito importante. Toda vez que você tentar dominar uma abertura, tem que ter as famosas partidas de modelo, os jogos de referência. Nele, eu já falei isso muitas vezes, quem acompanha os meus cursos, quem tem aula comigo sabe que eu falo sempre de 4 coisas na abertura. Onde você vai colocar suas peças dentro da abertura, da variante, da linha que você quer jogar. Onde você vai colocar suas peças. Então, o que difere uma abertura de outra, uma variante de outra, uma linha de outra, é exatamente as jogadas que você faz para poder chegar àquela configuração. Então, se você quer jogar determinada variante, as peças têm aquela configuração. Então, você precisa colocar as peças naquela configuração ideal para você tirar o melhor daquela variante. Senão, você não vai conseguir sacar tudo de bom que a variante tem. E você precisa também ficar atento aos golpes táticos. Seja golpes táticos que você pode dar no seu adversário ou que ele pode fazer com você e você tem que antecipar então e fazer uma defesinha ali, né? A profilaxia sobre defesa, muito falada pelo Nizovic, é exatamente isso. Você antecipa uma ação que o adversário pode fazer. Você tem também a parte de estratégia, são as manobras estratégicas. Isso já pertence ao jogo posicional. Então o adversário vai tentar fazer uma ruptura e você fica esperto ali, não deixa ele fazer a ruptura. O adversário vai tentar expandir ela da dama e você não deixa ele expandir ela da dama. Então são ações que você faz que impedem o adversário de fazer alguma melhora posicional no jogo dele. Então essas manobras estratégicas que você pode fazer para melhorar suas peças e que o adversário também pode fazer, é importante quando você vê as partidas de modelo, tem que ficar de olho nisso. E o muito, mas muito importante, correlação abertura meio jogo. Quantos alunos que chegam aqui, eu estudo abertura direto e tal, aí você vê que ele estudou 10, 12, 15 lances, quando ele colocou a última torre em jogo, né, que em tese teria terminado a fase de abertura, pronto, simplesmente ele não sabe mais nada. Porque ele não tem nas partidas de modelo o referencial da abertura transitando para o meio jogo. Essa transição, então, é muito importante e por isso que a gente precisa ter as nossas partidinhas aí de modelo. E aí acontece o seguinte, nós, então, com essas partidas de modelo, 5, 10, 15, 20, dentro daquilo que você está jogando, você vai observando por onde, então, o adversário consegue o seu contra-jogo, onde o adversário, e com isso você mata esse contra-jogo, onde o adversário vai criar alguma dificuldade no campo da tática, da estratégia, onde depois que terminar a fase de abertura, será que nós vamos jogar na ala do rei, na ala da dama, vamos fazer uma ruptura central? Então é isso que nós vamos observar. Essa partida é do Miles e o Korchnoi. O Korchnoi ganhou, foi jogado no torneio de Rugóvens, o Iquianzi, em 1978. Esse é um torneio super famoso, já está por volta aí da edição 80, por aí, e ele é dividido em grupos, é sempre jogado, pelo menos nos últimos anos tem sido jogado no mês de janeiro, é o primeiro torneio, é o grande slam do xadrez, né? Nós temos grande slam no tênis, né? Que é o dos Estados Unidos, da Austrália, da França e também da Inglaterra, são os 4 grandes torneios de tênis. Nós temos também no xadrez alguns grandes eventos que seria, né, respeitando cada modalidade aí, né, a especificidade de cada modalidade, você tem então o grande slam em xadrez, que é o início do ano, se começa com esse torneio famoso da Holanda, né, que é o torneio de Wikianzi. Obviamente não estou falando certo o Wikianzi, deve ter outra pronúncia, né, porque é holandês, mas geralmente é como o pessoal fala mesmo, mas deve ter uma outra forma de falar isso. Então, a partida de 78, onde o Miles, então 78, veja só, isso foi em fevereiro de 78, tá vendo? Esse torneio é sempre realizado início do ano, meio que abrindo a temporada, e nesse ano o Korchnoi jogou contra o Karpov, a final do Mundial. Então ele estava afiadíssimo e o Anthony Miles é um jogador inglês, né, muito forte, já falecido, muito forte na década seguinte, né, os anos de 1980. Então vamos lá, o Korchnoi na época estava com 2.665 e o Anthony Miles com 2.565. Isso aí em 1978. D4, cavalo F6,
cavalo F3, E6, G3, ó. Nem fez C4 ainda, mas por transposição de lance pode fazer. Então nós estamos na variante normal contra a Índia da dama. Agora fez o C4, bispo E7, rocou também, cavalo C3. Aí nesse momento que vem os lances. Quando a gente trabalha o xadrez com ideias, fica fácil. Lembra que na descrição das ideias das brancas e das pretas, nós falamos que o cavalo, nós já adiantamos isso, que o cavalo viria aqui para E4. Por que isso? Porque agora, se tomar, o bispo se coloca aqui. E se deixar esse cavalo, por exemplo, aqui, se a dama jogar aqui, ele pode tomar, né? Aí a gente vai desviar a dama da proteção de E4, aí já faz F5, ó, B3, bispo F6, bispo F6 porque pode trabalhar com a ideia do C5, ou o cavalo, como nós estamos vendo aqui. Torre de AD1, dama E7, e aí tira da diagonal, né, porque estava cravado aqui a dama, né, o peão de D4 estava cravado. Aí esse cavalo vai para D8, e aí o D5 para trocar os bispos, o bispo B2 contra esse bispo de F6, né, que estão brigando pela mesma diagonal, e esse D5 também, no futuro, pode até fazer E4, mas lembrando que E4 agora não é tão interessante porque vai abrir a coluna F para as pretas, porque já tem F5. Então fez a troca, aí tomou. Então aqui nós temos alguns problemas. A casa D5 pode ser uma casa interessante para colocar uma peça. E tem esse peão meio solto aqui, né? Não é um peão fraco, mas aquela estrutura legal de E5, F5 forma uma ação muito boa do centro para lá do rei. Agora só tem o peão de F5. Aí B4, surge uma possível quebra em C5. Ó, o F4, já que o peão não estava fazendo nada ali mesmo. Assim, não tinha aquela massa de peões, né, que pudesse vir para cima. Aí nós vamos dobrar em F, A3, dama E8. Isso aqui é muito comum, passagem por E8, H5 ou G6, ou ele foi para E7 e depois E8. Então, passar a peça para lá do rei, rei H8, cavalo H4, bispo toma. Então, entre estes dois bispos, né, o bispo de G2 seria mais importante aqui para as pretas, para as brancas, desculpa, já que é um bispo que ajuda a proteger o rei. Então essa troca é interessante para as pretas. E está chegando, ó. Então através do torre F6, dobrando a torre na coluna F, passando agora para H, as pretas estão chegando com suas peças aí. Aí tomou. E aqui, meu amigo, não tem jeito. Aqui, se a gente tivesse num curso em grupo, numa sala de aula, eu já falaria: pessoal, lance do mestre agora, o que nós vamos jogar? E aí é esse lance fino aqui, que é o cavalo G5, porque se toma de cavalo, aí nós vamos simplesmente tomar em H4, né? Ou pode até tomar ali em G5 primeiro e depois torre tomar H4. E esse cavalo também, aquele tema do torre G1, ele está tirando porque está fechando a coluna. Aí cavalo toma, aí melhor ainda, né, F3 para não deixar a dama proteger. Agora ameaçou torre toma H4, aí a dama toma, tem que sacrificar. E ele nem quis tomar a dama não. Olha aí que partida mais fabulosa, né? Não pode jogar torre G1, porque toma em F2. Então, torre G1 aqui não dá certo, porque toma. Então, torre G1, toma F2, né? As brancas abandonam essa partida. O GM Korchnoi aplica corretamente os conceitos que regulam a posição. Então, quem vai jogar defesa Índia da dama, olha essa partida aí, que é um bom modelinho de como se trata esta defesa. Então, mostrou-se um jogo objetivo, claro e eficiente dentro dos preceitos de uma Índia da dama.